Ei, gente, tudo bem? Estou aqui para falar uma coisa muito importante com vocês hoje, que é sobre atendimento ao cliente. E dentre tantas coisas que nós temos para falar sobre atendimento ao cliente, eu vou falar sobre a comunicação Scott. Daniel, o que é comunicação Scott? Segurança, clareza, objetividade e transparência. Então, são pontos fundamentais para um atendimento eficaz. Então, nós precisamos entender que um atendimento de qualidade é um atendimento que surte efeito. Não significa que você vai deixar de ser amigo dos seus clientes. Não, mas isso também não significa que todo mundo que chega para comprar com você vai virar o seu melhor amigo. Não. Então, Scott, segurança, clareza, objetividade e transparência. Segurança. Como assim segurança? Nós precisamos entender que o cliente, quando ele chega para fazer uma pergunta, ele aborda ali sobre o seu produto, sobre a sua loja, sobre o seu serviço, ele precisa ter segurança naquilo que você está falando. Então, se você está falando sobre uma prestação de serviço, você precisa ter segurança naquilo que você está falando. Conhecer o seu fornecedor, conhecer o seu produto, saber as falhas, porque o seu cliente ele pergunta, ele chega e ele tem todas as dúvidas do mundo e você precisa ter segurança. Muitas vezes, quando você tem firmeza naquilo que você está falando, isso conquista o cliente. De fato, isso é inerente ao trabalho de vendas. Segurança, a segurança no falar é um fator que agrega muito na decisão de compra do cliente. Então, é preciso que você que trabalha com vendas, você que tem uma equipe, tem uma loja online, trabalha apenas pela internet, você tenha segurança no falar. Então, pegou um produto, está prestando um serviço, conheça, tenha segurança no falar. Se você não sabe, não invente, não fale. Então, depois de segurança, clareza. É notório que algumas pessoas em alguns negócios hoje não têm clareza no falar. Clareza é se fazer entender. Como assim se fazer entender? Então, você cria uma comunicação, você coloca dentro do seu perfil de atendimento informações que não são claras. Sobre seja preço, prazo, muitas vezes sobre aquilo que você está oferecendo, você precisa deixar as informações de forma mais explícita possíveis. O seu cliente, ele não pode precisar decifrar. Ah, mas está nas entrelinhas, mas dá a entender. Não, de forma alguma. Você precisa deixar todos os pontos do seu negócio de forma clara, seja na descrição do Instagram, seja no post, seja numa comunicação impressa, qualquer coisa que você for fazer, você precisa ter esse tripé, esse apoio, esse pé que é fundamental, que é a clareza. Dentro disso, é muito importante, assim, eu falando dentro daquilo que eu tenho vivido, é primordial que você tenha isso em mente. Clareza, segurança, objetividade e transparência. Então, depois da clareza, dentro dessa comunicação Scott, já falamos de segurança, falamos de clareza e agora vamos falar de objetividade. As pessoas hoje, elas têm aversão à leitura, elas têm aversão a coisas longas. Então, saiba de uma coisa, objetividade vai fazer com que você, se você tiver uma comunicação objetiva, se você tiver respostas objetivas, respostas claras e respostas com segurança, você está a um passo de fazer dessa pessoa que chega com dúvidas, um cliente propriamente dito. Porque o cliente é aquele que consome o seu produto. Então, você pode ter 10 pessoas perguntando e uma compra, você tem um cliente. Então, aquele que deixa de ser um curioso, uma pessoa que pergunta para ser um cliente, de fato, vai ser a conversão, vai ser a compra. Então, você precisa ter uma comunicação segura, uma comunicação clara e uma comunicação objetiva. Tá? Preço, prazo. Não tente dar muitos rodeios, porque a pessoa que está fazendo uma cotação, a pessoa que está fazendo ali uma tomada de preços, ela muitas vezes, ou você é o primeiro, ou ela vai passar por você, ou ela já veio de outras pessoas. Então você precisa ser claro. A pessoa me pergunta,
qual é o valor do seu produto? Aí você fala, não, porque a fabricação desse produto... Não, ela perguntou o preço. Então, seja claro, seja objetivo, seja seguro, mas seja direto. Não significa ser grosseiro. É muito importante isso. E transparente. Então, dentro dessa comunicação SCOT que nós estamos falando aqui, que é segurança, clareza, objetividade e transparência. Então, nós chegamos agora nesse quarto ponto, que é a transparência. Você precisa entender. O seu cliente, ele precisa da transparência de você como prestador de serviço. Ele fez uma encomenda com você. Olha, eu vou entregar. Não, não vou entregar. Não seja ganancioso. Não seja uma pessoa que, eu vou tentar, você está vendo que está chegando gente, o pessoal está perguntando, e você promete e não cumpre. Isso não pode acontecer, ainda mais no primeiro passo, que é o atendimento. Não, peraí que eu já vou te responder. Aí passa 5 dias, você responde a pessoa. Perdeu a credibilidade. Seja transparente. Olha, não posso te atender agora. Olha, eu posso te atender agora. Olha, isso. Então, são pilares que são fundamentais. Por quê? Porque o cliente, ele tem uma jornada de multiciclos. Hoje ele compra com você, amanhã ele compra com outro, ou ele comprou de outra pessoa. Então, o cliente, quando ele chega para você, ele nunca é puro de experiência. Então, quando você entrega para ele segurança, clareza, objetividade e transparência, ele já passou por algum outro fornecedor, alguma outra pessoa que foi deficiente em algum desses pés. E quando você entrega uma comunicação, um atendimento seguro, claro, objetivo e transparente, a chance de você converter essa pessoa que está te perguntando em cliente é muito maior. Então, essa jornada de atender bem é uma jornada que se constrói com o tempo. Você não é um instalar de dedos. Requer estudo, requer conhecimento, técnica e prática. Mas, acima de tudo, é preciso que você entenda, sempre, se coloque na posição daquele que está comprando com você. Porque quando você faz isso, você cria uma conexão de empatia. Se coloca no lugar do outro. Isso que eu estou falando, isso que eu vou fazer. Porque acontece, às vezes você está no dia a dia e você trata alguém mal, você deixa de responder alguém, você está cansado e, enfim, diversas coisas. Mas quando isso acontecer, se coloca no lugar do outro. Por quê? O sucesso das vendas, eles refletem diretamente no seu caixa. Então, não adianta nada você ter um fornecedor com preço bom, não adianta nada você ter uma equipe excelente, não adianta nada você ter diversos outros elementos se você não vende. Entendeu? E se você não vende, de nada adianta. Então, muitos negócios não vão à frente por conta disso. Começam bem, tem preço, tem prazo, tem produto, tem praça, mas falham no atendimento. Então, fica essa dica aqui para você. Tente colocar aqui essa comunicação SCOT, que é uma comunicação segura, uma comunicação clara, uma comunicação objetiva e uma comunicação transparente. Tente aplicar isso no seu negócio e creio que vai dar tudo certo. Se você se esforçar, não é fácil, ok? Então, saiba de uma coisa. A tarefa é árdua. É um dia, cada dia é um dia de luta, é um dia de aprendizado. Você não vai conseguir virar o jogo do dia para a noite, mas você precisa tentar, ok? Então, trouxe essa pequena dica para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.